E aí, galera, a gente vai agora para a quinta partida da série do Gambito do Rei, que foi jogada entre Jones Zuckerkort e Adolf Andersen. Vocês vão ouvir falar bastante do Adolf Andersen aqui no canal, mas geralmente ele ganhando, né? Ele era um cara brilhante, um gênio de combinações, representou esse período, mas não dá pra ganhar todas, né? Essa aqui é uma que ele perdeu de negras contra o Zuckerkort no ano de 1865 lá em Breslau. Foi um mate jogado entre eles. E aí foi E4, E5, F4, o gambito do rei. Do rei porque é o peão de F dela do rei, né? Por isso que é do rei, para quem não sabe. Eu já dei alguns conceitos, né, sobre conceitos bem básicos assim sobre por que joga um peão de E, por que joga um peão de A5, por que o peão de F4. Nos vídeos anteriores falei por que eles fazem isso. E como eu já falei também várias vezes, vale sempre lembrar que naquela época não se recusava gambitos. Nas exceções, que eram bem raras, acontecia às vezes que se recusavam, mas como no geral não se recusava. Então é captura F4, é sempre muito ruim, né? Desviar o teu peão central, que é o peão mais importante. É sempre péssimo desviar para a coluna de F, tanto faz desviar. Desviar o peão do centro é sempre ruim, mas por ganhar material, né? O que não faziam por ganhar material, né? Então, cavalo F3 para impedir a entrada da dama. G5. Isso aqui é um estilo de jogo, né? Tomadas de decisões de jogo que os jogadores daquela época gostavam de fazer. Hoje em dia, os iniciantes gostam, né? São umas concessões estratégicas. É tipo, o cara te deu um gambito, tu aceitou, então isso já define bastante como vai ser o jogo, né? Bastante emocionante e tal. Vai ter um marco bastante tático no jogo. E além de tu ter aceitado o Gambito, que é um estilo de jogo atípico do que tem hoje em dia, tu vai procurar sempre defender aquele material que tu ganhou, aquele peão. Tu não vai querer devolver ele uma hora ou outra para as brancas. Tu vai querer sempre ficar mantendo aquela vantagem pra, no final no final da partida tu ter um material a mais e ganhar no final no estágio final do jogo tu vai ganhar porque tu vai ter mais material. Então isso é um tipo de plano, um tipo de estilo de jogo que é sempre tentar conservar o máximo da vantagem material, nunca abrir mão dela de maneira fácil para poder, quando chegar no final, tá ganho, né, por material. Então ele jogou de 5 direto. A gente sabe que, além de, quando tu aceita o peão de F, tu dobra o peão, deixa a ala do rei muito debilitada. E aqui tu deixa esses peões, né, de G e de F muito afastados das peças e tal. Então é um lance meio difícil de fazer logo de cara. Tudo bem que tu abre a diagonal grande pro bispo. O teu bispo ele vai ficar igual mais um peão, ele vai tapar a formação aqui do espião, ele vai funcionar como se fosse um peão, né, o teu bispo. Só que é meio feio esse lance aqui, mas para defender o peão de F, né? Então, bispo C4, continuando o desenvolvimento normal. G4 e tá sendo o cavalo. O tabuleiro mostra uma ideia, né, de jogar cavalo S5 para atacar o peão de F7, né, cavalo e bispo atacando o peão de F7. Tem uma defesa bem natural, que é jogar cavalo H6 para defender o peão, uma defesa bem normal. Mas aqui tem um lance até o melhor, que é dama H4 cheque, desenvolvendo logo a dama para lá do rei. Rei vai para F1, cavalo H6, agora sim defendendo. Cavalo C3, já que as negras não conseguem mais jogar D5, né, para impedir com que as brancas consigam pegar o centro, já que não dá para jogar D5 e as brancas vão jogar D4 e vão ficar bastante confortável, joga C6 para poder um dia apoiar esse D5, né, mas joga C6 agora. Após o D4, que é inevitável, D6 para expulsar esse cavalo centralizado, que é muito forte. Cavalo D3, F3. Aquela história, tipo, as brancas têm o centro, tem uma vantagem, tem uma compensação muito boa pelo peão de F que elas entregaram, que é o desenvolvimento e tal. Só que o problema é, o rei não está rocado, ele está muito inseguro, a torre está presa.
Esses peões têm pontos fracos e negativos. O ponto forte desses peões é que eles estão abrindo totalmente o rei branco. E vai vir os bispos, os cavalos, etc. Tudo com muita calma, não precisa ter pressa. O ponto fraco desses peões é que eles estão muito suspensos, né? Eles estão muito lá na frente, ao lado do rei. Caso esse ataque não dê certo, quem vai sofrer vai ser as negras com o tempo, porque elas não têm o centro. Vão sofrer um contra-ataque central e vai ser muito difícil. É um tipo de jogo bastante dinâmico, muito interessante de se ver. Seguiria cavalo F2 e para tentar neutralizar esses peões. E aqui seguiria o jogo. Seria uma variante possível. Só que, tipo, o que vocês fariam aqui? Vocês jogariam o cavalo para D4, voltaria o cavalo para G1. Como o cara tava no século 18, 19, né, período romântico, ele preferiu rocar, né, que é bem... O cara já deu um peão, quer dar mais um cavalo, né? A ideia aqui de jogar o rock é pra trazer o peão de G para F, recapturar ele com a dama e já poder fazer isso aqui, ficar dama, torre, dama e bispo olhando para F7. É uma ideia bem ambiciosa e que dá certo. Aparentemente, olhando à primeira vista, assim, parece um lance ruim, né? Um lance feio, entregar o cavalo, entregar uma qualidade. Já entregou um peão, mais um cavalo, mas é bastante jogável, uma partida bastante interessante, não é um lance tão mal assim. Se tu colocar no computador é até o recomendável mesmo, rocar. Então aqui ele jogou dama E7, ele poderia entrar nessa linha, né, de capturar, jogar aqui, tentar jogar dama E7 agora para defender, mas é uma linha bastante complicada. Tem esse ataque aqui, poderia ser resolvido com D4, ameaçando ganhar o peão agora, o peão, e as negras têm uma qualidade a mais que é o cavalo, mas elas vão sofrer um ataque muito massivo das brancas. Então o Adolf antes preferiu não entrar nessa variante, ele viu isso aqui e falou não, melhor não. Então ele jogou dama E7, até porque agora ele tem ameaçando duas coisas, tanto capturar o cavalo quanto pegar o pai de bispo. Naquela época eles já tinham esse conceito de que o pai de bispo era muito forte, né? Aqueles ataques temáticos do pai de bispo lá do rei, eles tinham ideia de como o pai de bispo era muito forte, então eles procuravam sempre eliminar o pai de bispos do que o cavalo. Então ele estava mirando jogar dama C5 para pegar o bispo branco. Cavalo C3, não se importando nem um pouco, desenvolvendo normal. Dama C5 cheque, ele foi para pegar o par de bispo. D4, já que eu vou perder o par de bispo, joga D4 logo, cai o bispo. E aqui começa uma coisa muito chata, porque os peões de F de G negro estão muito suspensos, eles estão muito debilitados. E esses cavalos, o cavalo de C13 e de E5, vão começar a ficar centralizados e vai começar um ataque muito forte, ganho de tempo em cima da dama, os peões vão cair. Então não foi uma decisão muito boa ele ter vindo atrás do bispo branco, era melhor ele ter pego o cavalo. Então após o cavalo E5, dama E6 tirando do ataque, cavalo D5, aquela sutil ameaça em C7, né, ameaçando ganhar a dama. Poderia evitar com bispo D6, né, evitava cair o peão, atacar o cavalo, capturar esse cavalo forte, dobrar, ganhar um peão, defender lá e tal. Tinha essa possibilidade, mas ele preferiu defender com rei D8. Aqui poderia, né, capturar de bispo. Era uma alternativa capturar de bispo, só para poder passar logo a torre, né, centralizar a torre, desenvolver ela, desenvolver uma peça de trás. Só que aqui ele preferiu jogar com capturar de cavalo, porque ganha mais um tempo em cima da dama. Então ele capturou de cavalo, dama D8. E aqui, após ele jogar dama D8, tem um lance muito bacana. Se vocês quiserem pausar e ver, né, o tabuleiro vai apontar daqui a pouco, que é esse aí. Cavalo de F em G6, não pode ser o cavalo de E. Porque a ideia de jogar o cavalo de F é muito simples. É aquele tipo de sacrifício que o Mikhail Tal fala, né, que o enxadrista, se tiver um senso mínimo de xadrez, de tática, ele sacrifica sem calcular muito a fundo, né, sem cálculos concretos. É mais pela intuição, porque tu olha para isso aqui, calcula algumas linhas
e já vê que é uma coisa que vale muito a pena ir atrás. Dava até de arrematar a partida de arrematar a partida de maneira forçada. Por exemplo, cavalo captura F6, cavalo de F em G6. A ideia é muito simples. Tu tira o cavalo dessa coluna F, que é uma coluna muito importante, que está aberta e tem a torre, né? Está controlada pelas brancas. Tira o cavalo da coluna F, mas tira ele com ganho de tempo em cima da torre. Porque se tu fizer qualquer outro lance aqui, sem se capturar o cavalo, tu vai perder uma torre de graça. Então as negras se sentem meio que obrigadas a capturar o cavalo, mas aqui elas perdem quase que de maneira forçada, porque após tem duas variantes, né? Uma com o peão de F, outra com o peão de H. Bora ver com o peão de H. Se fosse com o peão de H, levaria cavalo captura F7. A ideia aqui é muito simples. Tu tirou o cavalo da coluna F com ganho de tempo, capturou, deu esse cheque dando esse duplo, né? Mas a ideia não é pegar a torre, a ideia é muito simples. Esse golpe tático é extração do rei no centro. Dá pra extrair o rei do rock e dá pra extrair o rei do centro. Aí tu extrai o rei pro centro, ele tá lá guardadinho, tu tira ele de lá de trás pra poder atacar ele, dar mate nele. Então é esse cheque que é inevitável. Ou tu entrega a dama, que não é o lance natural, né? Então eu não vou colocar essa variante. Tu poderia entregar a dama que praticamente perde de cara, né? Mas o cara tira o rei, naturalmente tu tiraria teu rei vai para E7, bispo G5, o rei não tem, se o rei vier para E6, leva dama captura G4 mate, então cavalo F6, captura de torre e tá ameaçando uma cravada cruel aqui, né, que tá ameaçando o mate na verdade. Então tipo D6 para tentar tirar o rei, leva cavalo captura a torre, rei D7, sair da cravada, né? Rei D7, D5, que é para impedir que o rei fuja para C6. Bispo E7, vai atacando a torre. Torre F7, está cravando o bispo, ameaçando ganhar a dama. E aqui, né, não precisa falar que as brancas estão completamente ganhas. Isso aqui tudo é forçado. Essas variantes todas são forçadas. Isso se ele tivesse um peão de H. Se ele tivesse um peão de F. F captura G6. Aqui, seguiria de novo, cavalo F7 cheque. A não ser que tu queira capturar, entregar a tua dama, né? Tu jogaria rei E7, bispo G5. É a mesma variante. A diferença é que aqui o peão está em H, né? Mas é praticamente a mesma variante. Como o peão está em H, tu pode, após cavalo F6, torre captura, o peão está em H. Aí aqui dá para ele bater no bispo, tirar ele dessa casa dele, dessa cravada, né? Então aqui seguiria cavalo captura a torre, cai o bispo. E fica essa estrutura, eu não tenho outra palavra para descrever, a não ser engraçada, né? Cômico, essa estrutura muito engraçada de peões, né? 3 peões dobrados numa ala. Eu nunca vi isso aqui, é a primeira partida que eu tô vendo que fica 3 peões dobrados. Não, eu já vi uma partida do Kasparov, a qual fica aqui, assim, 3 peões centrais dobrados com um espaço entre cada um deles. Mas numa ala do rei, assim, 3 peões triplicados, eu nunca tinha visto. É muito engraçado isso quando acontece. Então, após capturar o bispo, joga a torre F1 e para defender a torre, né? E para continuar o ataque. Aí, se bater na torre, aqui as brancas estão muito ganhas já. Se bater na torre, leva torre F7 cheque, rei D8, cai o bispo, né? Não tem muito o que fazer mesmo. Aí aqui, se capturar a torre, leva mate em 2, tá, mate. E se ele jogar C6 para tentar fugir com o rei, leva cavalo 7 cheque, o rei vai para lá. Leva dama F6 para fazer essa manobrinha para continuar o ataque no rei. Se mexer qualquer coisa que se mexer, por exemplo, A5, leva cavalo D6 atacando a dama, fazendo com que a dama saia da coluna E. Aí cai mais um peão, joga qualquer coisa que exemplo, cavalo A6, leva a torre G8, dama E7, E5 para defender o cavalo. Cavalo B4, ataca a dama. A dama não tem mais casa, né? Então ela faz esse lance triste de capturar a torre. Cheque. Rei de B8. Cai outro peão. E não precisa falar nada, né? Aqui as brancas estão ganhas. Toda essa linha aqui, voltando a falar, ela é forçada. Se acontecesse aquele pequeno lance aquele lance aparentemente simples, né? Aquele sacrifício de cavalo F6. Tem um livro... Me fugiu o nome do autor na memória, que eu li, muito bom, sobre sacrifícios. Ele fala da filosofia do sacrifício, tipo, ele fala que existe 2 tipos de sacrifícios, os verdadeiros e os falsos.
Os verdadeiros são aqueles sacrifícios posicionais, a qual tu não vai ganhar nada imediato. É um sacrifício que tu vai ganhar espaço, vai ganhar tempo, mas que, que um cálculo profundo não vai te dar vitória, ou tu não vai conseguir recuperar a vantagem. É um sacrifício que vai ser tipo duradouro, assim, se tu ganhar a partida vai ser por mérito teu mesmo. Esses são os sacrifícios verdadeiros. Os sacrifícios falsos é esse aqui, por exemplo, que é tu aparentemente dá uma peça de graça, mas com cálculo bruto depois tu dá mate, ou tu pega mais material ainda. Então esses são sacrifícios falsos, porque tu não sacrificou de verdade, né? Tu apenas usou de um artifício, uma artimanha para poder ficar melhor na posição. Isso é sacrifício falso. Os verdadeiros são aqueles que tu dá um peão, uma peça de graça para poder ficar numa posição melhor, só por isso, só para ficar numa posição melhor e se teu inimigo continuar fazendo imperfeições na posição, aí sim tu conseguir ganhar. Esses são os verdadeiros, que são muito, muito, muito difíceis de fazer. Esse aqui foi sacrifício falso. Só por curiosidade eu falei isso mesmo. Então ele poderia arrematar a partida com cavalo de F em G6, mas ele jogou cavalo D5. A mesma ideia, ele tira o cavalo da coluna para poder fazer aquilo lá, né? Para poder pegar o peão de F. A diferença é, ele não viu o cavalo em G6, né? Aí ele tira o cavalo da coluna, mas sem nenhum ganho de tempo. Então o cara pode defender. Por exemplo, ele jogou F6 para defender. Que não é um lance tão bom assim, né? Porque ele poderia de novo arrematar com o cavalo captura F6, troca-se os cavalos e, né? Aqui está muito complicado de novo. Todas as peças negras estão atrás. Isso que é um gambito bem sucedido. Todas as peças negras estão completamente estáticas, não estão fazendo nada na posição. Eu tenho um cavalo e uma torre muito fortes aqui, dando muita pressão. O que está acontecendo no tabuleiro? Com muita calma, está vindo bispo, está vindo dama, futuramente tá dobrando torres. E até as negras conseguirem se articular, desenvolver, tá, o ataque chegou, né? Então as negras estão muito passivas. E jogar posições passivas pro ser humano é muito difícil, tem que ter muita técnica em defesa. Então aqui as brancas estão tipo ganhas, né? Então tipo, se seguir esse D6 para abrir o bispo, colocar a casa por rei, etc. Levaria cavalo F7 cheque, rei D7, dama captura G4 cheque, rei C6, dama F3, ameaçando o cheque descoberto, tirando o peão para E5, rei B6 para sair desse descoberto, cai a torre, aí bispo G7 para tentar pegar uma peça, leva torre F7, aí se cai o peão com cheque, joga bispo E3 para trocar mais peças, já que o rei negro está muito fraco ali na frente dos peões dele, né? Muito engraçado ver o rei assim também, tipo, como se ele fosse um guerreiro e tal. Tem essa possibilidade aqui futuro, né, de manobrar a torre para continuar o ataque. Até porque já tem essa torre aqui na ala do rei indo para a ala da dama atacando. Tem várias formas, tem vários mates aqui, né? Só é pensar um pouquinho. Se dama captura H8, leva a torre F8, a dama sai, cai a peça, aí acontece aquela manobra que eu falei pra vocês, troca essas peças, cai o peão de C6, cavalo C6, e, né, aqui não tem muito o que fazer, as brancas estão bastante ganhando, tem várias formas de ganhar aqui, e seria mais uma forma de arrematar a partida, mas ele não viu, né, ele preferiu jogar cavalo, capturar H4, né, foi pelo mais seguro. Agora tem 3 peças defendendo esse peão. Só que aqui, com o cavalo captura H4, dá uma oportunidade que é de máquina mesmo. É um lance que exige muito cálculo. O problema de jogar posições onde tu está defendendo passivo é que tu tem que ter muita frieza. Tu não pode ficar em nenhum momento assim com medo ou precipitado. Tem que jogar com a maior tranquilidade do mundo. Posições onde tu está defendendo, né? Tu está tentando a persistência. Um lance aqui muito sólido seria C6. A princípio, olhando rápido assim é meio estranho, porque tu tá matando teu cavalo, né? Teu cavalo já não tem muita casa pra sair pra cá é péssimo, né? Sair cavalo pros cantos é péssimo, não façam isso. Então a princípio é um lance meio feio, mas ele tira esse cavalo daqui, ele incita ele a capturar e troca a peça. Só que nessa posição aqui, não sei se vocês já perceberam, mas as negras estão com uma peça a mais. E aquele negócio, se elas conseguirem defender com maestria, elas chegam no final ganho, né? Ou empatado, no mínimo. Então, opa. Pera aí. Eu fiz besteira aqui. Tá.
aqui, se as negras conseguem defender com maestria, ela chega no final ganho. Por exemplo, se você jogar C6, cavalo captura, troca as peças, crava o cavalo, defende tira a cravada, defende o cavalo, aí troca mais peça, joga aqui pra, se tirar o cavalo, cai o bispo. Então, dama D2 para defender o bispo. B6, outro lance que tu fica, mais um lance de peão, tipo, ele tá muita pressão na hora do rei. B6, torre de E1. Bom, se vocês prestarem atenção, as brancas estão completamente desenvolvidas. As negras vão sofrer um pouco para poder sair daquele aperto ali. Só que esse lance de C6 e B6 é bem simples. Ele é só para poder tirar o rei para da dama, fazer uma casinha para ele e tal. Aí depois resolver o problema do desenvolvimento. Primeiro tem que se preocupar com o teu monarca, né? E aqui o ataque das brancas ele fica neutralizado. As negras, por incrível que pareça, conseguiram, né, neutralizar o ataque. Estão com uma peça a mais por 2 peões, ou seja, estão com uma qualidade a mais. E quem sabe podem até ganhar a partida por essa qualidade a mais. Tá muito difícil, mas não é impossível, né? Com muita calma, com 1 hora no relógio, dá pra tu conseguir fazer alguma coisa nessa posição aqui. Então tinha essa possibilidade de jogar C6, só que ele não viu isso, então ele jogou bicho, ele defendeu ele foi defender o peão de F em vez de jogar C6, né, tirar o cavalo, ele foi defender o peão de F. Levou cavalo captura G6, cavalo captura, cravou o cavalo, dama para atacar, tirou o bispo do ataque, capturou, aí atacou o cavalo de D5, aí dama H5 para defender o cavalo. Eu estou ameaçando também capturar o cavalo de F. Torre F8 para defender o cavalo de F. Torre de E1 para atacando dama, continuar desenvolvendo com ganho de tempo, né? E vocês estão vendo, né? O rei negro está cada vez pior, as peças negras estão completamente não desenvolvidas, atrás do tabuleiro, sem fazer nada. Aí, tipo, a ideia do gambito é esse, né? O teu inimigo vai estar sempre com mais peças, só que elas não vão estar ativas, elas não vão estar no jogo. Então é o mesmo que ele não tem peça nenhuma. Então tu sempre está numa espécie de vantagem platônica, assim. Tá lá, mas não tá lá e tal. É meio estranho. A peça está no tabuleiro, mas como ela não está ativa, ela não está em jogo. É mesmo que ela não tá lá. Então torre de E1, dama captura D4, cheque. A diagonal, né? O rei sai. C6. C6 é pra tanto poder tirar o cavalo dessa casa muito forte dele, quanto para poder guardar o rei pra cá 1 hora, né? Então C6 para tirar esse cavalo chato daí. Só que aqui arremata a partida com torre captura, capturou o cavalo, torre captura torre, rei C7, bispo G3 cheque, D6, bicho F2, tira a dama do ataque, leva, aí arremata aqui esse lance brilhante. Esse lance só para atrair o rei, atrair o rei para a dama entrar dando cheque. Torre captura C8 cheque, o rei tem que capturar, a dama entra dando cheque, né, com o intermediário. Dama E8 cheque, rei C7. Após dama E7, as negras abandonam, mas não tinha o que fazer. Seguiria cavalo, dama captura, rei B8, dama captura B7, checkmate. Então é isso, né? Tipo, Anderson, um jogador brilhante, não dava pra ganhar todas, né? De negra, teve que aceitar os sacrifícios e tal, não conseguiu calcular tudo com maestria. Aqui pra gente é fácil, né? Que tá olhando, analisando, vendo vídeos, etc. Com livros de abertura na mão, com uma enguia no celular, no computador é fácil, mas o cara lá que tava num torneio, né? Com um monte de gente assistindo, com plateia e tal, e muito nervoso pra ganhar, ele não tem toda essa tranquilidade e toda essa frieza para poder analisar as variantes com calma. Agora que eu tô vendo também que as negras ameaçavam mate em 1 aqui, né? Não, mate 1 não. Tinha bispo. Talvez bispo aqui dava para dar alguma coisa, mas não dava, né? Não dá tempo. Essa é a graça desse sacrifício, né? Que às vezes tu vai perder, tu vai levar mate 1, mas tu acha um lance brilhante que consegue te dar contra-jogo para poder ganhar. Então, essa aqui foi a quinta partida, galera. Falou.